Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, povo? Estamos aí para enfrentar mais uma segundona, graças a Deus, indo trabalhar. Pegar aqui esse maravilhoso trânsito de São Paulo. Quem tá indo aí de manhãzinha lutar pelo pãozinho nosso de cada dia que o Senhor nos dá através da saúde. Boa segunda aí. E eu quero nessa manhã comentar aqui a partir de um texto que eu li no devocional, que está em 1 Samuel capítulo 2, no versículo 6, e começa dizendo assim: ó, o Senhor é quem dá a vida, é o Senhor, é Ele mesmo quem tira. E a parte B do versículo é: Ele faz descer a sepultura e Ele é quem faz subir de lá. Eu queria, a partir desse texto, que está no meio da oração de Ana, momento de oração referente à sua condição de estéril, e ali o Senhor, após a oração dela, o Senhor a abençoa com o filho Samuel. Mas eu queria destacar esse texto e abordar algumas outras passagens para a gente conectar vários pontos da Bíblia aqui nesse contexto, né? Então a gente poderia começar com o texto de Gênesis, onde Deus, após criar todo mundo, as estrelas, os planetas, toda a organização, galáxias, até as plantinhas, os animais, e aí Ele forma o homem do barro e Ele sopra o espírito dele no homem, e a Bíblia vai falar que ele vai se tornar uma alma vivente, um ser vivo, né? Então a gente poderia já interpretar o dar a vida como esse start que partiu de Adão, e essa vida material ela vem para nós também aí pela genética, né? Depois que Deus cria a Eva, naturalmente Adão e Eva têm filhos, e essa vida vai se proliferando aí pela genética. Então Deus quem deu a partida na vida. Mesma coisa para os animais, para as plantas. Mas vamos focar mais aqui no homem, tá? Então Deus, Ele criou em nós essa condição de vida. E é interessante que quando Deus fala para Adão sobre os frutos e depois sobre o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele fala: ó, se você comer, você vai morrer. E a gente vê que, mais uma vez, né, Deus teve misericórdia já desde o princípio. Então a gente interpreta mais uma morte no sentido de afastamento de Deus ali, né? O pecado entra no mundo e o homem agora é afastado de Deus, porque Deus é justo, Deus é puro, e não daria para conviver a impureza junto com a pureza. Então a gente vê que a vida material segue, mas a vida espiritual agora depende de um sacrifício ali, e no caso foi algum animal que foi sacrificado para que fosse escondida a nudez. E a alegoria que a gente pode extrair dali é que foi escondido o pecado. A mesma coisa a gente vai ver depois da saída dos hebreus lá do Egito, e dentro do procedimento do tabernáculo, os animais eram sacrificados justamente para ocultar cobrir, né, os pecados ali. Então, uma
vida por outra vida. Basicamente é isso. Basicamente é assim que funciona. A gente vai ver inclusive nos ritos pagãos antigos, muitos têm seus descritivos sacrifícios, né? Em prol de uma colheita, em prol de uma plantação, em prol da chuva, tantas outras coisas mais. Então parece que o mundo espiritual tem muita relação com a vida, com o sangue. Então Deus é o formador da vida, deu uma partida. Estamos aí hoje com 8 bilhões e alguns viventes por aí, mas tudo partiu dele lá. Então ele é quem dá a vida. Agora, a outra parte diz que é ele quem tira, né? E é curioso como situações malucas assim provocam a partida de pessoas, né? Tem pessoas que tropeçam numa calçada, cai e vai embora. E aí tem pessoas que caem numa montanha e sofrem alguns machucados, mas depois segue vivo. É algo inexplicável de acontecer. E é difícil até de entender, né? Como a partida ela é inesperada e como a partida é dolorida, né? Sempre que parte alguém, nós sofremos muito, mesmo nós cristãos que temos a esperança de rever os nossos entes, nossos amigos, nossos conhecidos, irmãos lá na eternidade, mas a gente sofre a partida, né? Que também é uma condição aí pós-pecado. Então, a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então, entendemos que todos haveremos de morrer, exceto pelo conteúdo de 1 Coríntios capítulo 15, onde diz que aqueles que estiverem vivos no momento da volta do Senhor, eles vão ser transformados em vida, né? Aí é legal, hein? Não passar pela experiência da partida e já ser transformado e para um corpo glorificado, conquistar a vitória do Armagedon com Cristo e depois participar das bodas do Cordeiro, viver o milênio aqui implantando o reino. Vai ser... Aí é top, hein? Aí é top. Mas eu... Seguindo aqui um pouquinho, vamos mais pro meio da Bíblia ali. E a gente tem um fato muito curioso, que é o livro de Jonas. Geralmente a gente vê as pregações falando mais do aspecto da pregação dele em Nínive, né? O começo conturbado, que ele não queria pregar em Nínive, ele sabia que Deus era um Deus misericordioso e se ele se arrependesse, Deus perdoaria, né? Então na prática a gente vê que ele não queria pregar porque ele sabia que Deus poderia perdoá-los, né? Mas o Jonas tem um episódio que ele, estando no barco e sendo lançado pro mar, logo depois ele é capturado pelo peixe, um grande peixe, e ele faz uma oração, e nessa oração parece que ele está lembrando do episódio que ele estava fora do peixe, né? Depois vocês leem com calma o texto da oração de Jonas dentro do ventre do peixe, vocês vão perceber que parece que ele está orando, lembrando de uma oração que ele fez fora do peixe. Porque às vezes a gente passa lendo rápido assim, dá a impressão que tudo ele orou, é como se ele tivesse caído no mar e já tivesse ido para a boca do peixe. Mas a impressão que dá você lendo com calma é que ele caiu no mar, ele faleceu e de alguma forma Deus resgata ele pelo peixe, e aí ele, recobrado as suas
suas faculdades mentais dentro do peixe, ele ora. E aí depois o peixe lança ele na praia. E depois ele vai ter que andar uma pernadinha para chegar em Nínive, né? Mas é interessante que Jesus vai citar Jonas quando ele vai falar sobre a sua morte e sua ressurreição. Vocês vão ver onde está conectado as coisas. Jesus fala assim, ó, assim como Jonas ficou morto, 3 dias depois voltou, assim também será com o Filho do Homem. Ele falando sobre ele mesmo. Então, se você pega essa oração de Jonas, que me parece que ele está lembrando de uma oração que ele fez fora do peixe, e essa fala de Jesus, para mim me parece claramente que ele de fato morreu. Jonas morreu. E depois ele é tomado pelo peixe ali e volta à vida. E em 3 dias. Então é Deus quem tira, Deus quem traz Deus quem dá a vida, Deus quem tira a vida, Deus quem leva à sepultura. E a sepultura ali no Velho Testamento tem o conceito de Sheol, pode ser para alguns a leitura de um mundo dos mortos ou a sepultura mesmo, a morte, só a morte, talvez um descanso da alma ali. Inclusive os saduceus não criam que ressuscitaríamos, né? No tempo de Jesus eles achavam que morreu, acabou. Então, interessante, o que acontece com Jonas na minha visão, é que ele morreu mesmo. E aí Deus ressuscita ele para ir lá pregar em Nínive. Se a gente fosse fazer um paralelo com Jesus, Jonas era um profeta que pregava dentro do povo dele, quando estava antes do peixe. Antes do peixe e depois do peixe, né? Antes do peixe. Jonas depois do peixe, ou seja, ele morre, ressuscita e o evangelho vai para outras nações. Tem alguns paralelos que a gente pode fazer aqui entre Jonas e Jesus, né? Mas desse mesmo enredo aqui a gente pode extrair um outro conhecimento que vai estar ligado lá com Lázaro. Não sei se vocês lembram que quando Lázaro morre, o pessoal vai contar a notícia para Jesus lá antes dele morrer, para ver se Jesus vinha orar por ele para ele ser curado, né? E Jesus espera um pouquinho. Ele sabia que o amigo não estava bem, mas ele espera um pouco de forma intencional. Depois a gente vai ver claramente que foi de forma intencional. Quando Jesus volta para perto dos seus amigos, Maria e Marta falam assim, mas já faz 4 dias que ele morreu. Esse 4 dias é interessante, tá? Porque se a gente for ligar com a cultura judaica da época, a gente sabe que eles tinham uma perspectiva de que em até 3 dias uma pessoa que havia morrido poderia voltar. E aí eles tinham essa perspectiva de que a partir do quarto dia já foi, né? E aí da onde que sai essa história dos 4 dias, né? Imagino que podemos ligar totalmente à história de Jonas, né? Jonas teve 3 dias e voltou. Então imagino que tenha uma correlação direta, ou no pior dos casos indireta, mas eu imagino que direta, entre o tempo que Jonas ficou morto e voltou, com essa perspectiva cultural de que uma pessoa voltaria em 3 dias, né? E aí Jesus volta no 4º dia. E aí ele ora, agradecendo a Deus, e chama o Lázaro para fora, né? Vem, Lázaro, sai para fora. Porque se ele não fala Lázaro, ia vir todo mundo para fora, né? Teve que gritar só o Lázaro.
quarto dia. E aí todo mundo se espantou, porque somente o Messias conseguiria ter esse poder de levantar o morto a partir do quarto dia, né? Somente o próprio Deus. Que liga lá naquele texto que eu li, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Ele quem leva à sepultura, e é ele mesmo quem tem o poder de trazer de volta, né? E aí ele traz o Jonas de volta para pregar em Nínive, ele traz o próprio Lázaro para testemunhar do Messias, que ele tem poder para ressuscitar. E aí nós podemos ligar aqui em Jesus, né? Jesus morre, fica 3 dias e ressuscita pelo poder do Espírito. E aí ressuscita grandão, né? Vitorioso. Nosso amado e bom Jesus, agora o Rei que venceu sobre a morte, né? Então, é o próprio Deus quem levou ele à sepultura. E esse texto de Samuel já me parece uma profecia, né? Ele leva à sepultura e é ele mesmo quem traz de volta. Então ele levou Cristo em obediência à sepultura, na morte mais terrível que um ser humano poderia enfrentar, que não é só a dor física, mas toda a carga espiritual que estava sobre ele. E depois de 3 dias ele ressuscita. E é por isso que somos cristãos. Não porque cremos na morte, porque vários mártires morreram, inclusive o João Batista, mas nós cremos, além da morte, nós cremos na ressurreição. E parece muito louco isso, mas é que a gente acredita que tem um homem de carne lá no céu. Enquanto outros estão lá como espírito, como são os anjos, como são os santos. Agora Jesus está lá em carne. E é em carne que ele vai voltar e reinar sobre essa terra, né? Muito louco pensar nisso, né? Um cara de carne sentado num trono lá onde só tem, teoricamente, uma dimensão espiritual. E aí a gente pode ligar agora essa questão de tirar a vida, mas trazer de volta a nossa ressurreição. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, como eu citei há um pouco tempo atrás, a gente vai ver o apóstolo Paulo falar sobre a ressurreição. Muita gente leva o texto de 1 Coríntios 15 para falar sobre arrebatamento. Até os irmãos que são pré-tribulacionistas, né, interpretam ali referente ao abrir e fechar de olhos com o arrebatamento. Mas eu acho que a interpretação, a resposta, a pergunta que Paulo está respondendo é mais sobre a ressurreição. Alguém deve ter perguntado para ele: como é que vai acontecer a ressurreição? Né? Claramente ele está respondendo ali sobre como é que vai ser a ressurreição. Então, o foco principal dele está na ressurreição, né? Dá para ver pelo texto que ele vai falar. Olha, como é que vai ser a ressurreição? Fala assim, ó, os que, assim, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. E aqui eu interpreto que a última trombeta aqui é a última trombeta lá do Apocalipse, a 7ª trombeta. E parece ter total conexão, falando de ressurreição. Ele fala, ó, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, os que estavam mortos, eles ressuscitarão primeiro. Então ele está respondendo sobre a ressurreição. Eles ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, aí ele, imagino que ele cria que Jesus viria ali no tempo dele. Então é o tempo verbal, né? Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então a nossa ressurreição nada mais é do que uma transformação
dessa matéria corruptível para uma matéria incorruptível. Então, os primeiros que estavam mortos saem do espírito, viram matéria, e da matéria transformam para uma matéria incorruptível. E nós, como já estamos na matéria, seremos transformados. É assim que vai ser a ressurreição. E ele vai falar assim, ó, então se cumprirá o que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Ou seja, para nós, os ressuscitados, não haverá mais morte, né? Se Deus, o próprio Deus, trouxe a vida de volta na ressurreição dos santos, a morte não teria mais poder sobre nós. Então ele vai falar que se cumpre o que está escrito. Aí, por curiosidade, se cumpre o que está escrito, está em Isaías capítulo 25, tá? Vocês podem ler lá com calma. E esse texto que diz: tragada foi a morte na vitória, vencida foi a morte, também me parece falar sobre o retorno de Jesus em glória, né? Não sobre um retorno secreto. Então esse texto de 1 Coríntios 15 vai ligar totalmente aí a ressurreição dos santos e nos dá a esperança de que para aqueles que foram firmes em Cristo, passaram a eternidade com Ele e não mais serão afligidos pela morte. E aí a gente tem todo o contexto ali no final de Apocalipse, onde a gente vai desfrutar do reino, fazendo parte da implementação desse reino como governantes, né? Reis e sacerdotes no reino milenário e no reino eterno de Cristo aqui na Terra. Então, pegando aqui o texto que a gente começou, né? 1 Samuel, é ele quem dá a vida, foi ele quem deu a partida na vida lá no Gênesis, é ele quem tira a vida. Então, às vezes a gente se surpreende com partidas inesperadas, e é ele quem está controlando as entradas e saídas ali. Pra quem é da contabilidade, né? O fluxo de caixa, aí é com ele ali. E é ele quem leva para a sepultura. E a gente vê o caso de Jonas, vê o caso de Lázaro e o caso de Jesus, né? E é ele quem traz de volta. Então, no caso de Jonas, serviu para o testemunho, para já fazer uma sombra daquilo que viria, ou seja, Jesus morrendo e ressuscitando. Eu imagino que é dali, da morte de Jonas e a volta dele em 3 dias, que tiram a relação cultural que levou Jesus a ficar 4 dias, esperar que Lázaro estivesse morto até 4 dias para depois ele ressuscitar. E aí todos verem que ele de fato é o Messias, né? Aquele que traz a vida, mesmo depois do limite máximo ali que foi estabelecido por Jonas. Então Deus traz de volta Lázaro, depois traz de volta o próprio Cristo, a vida, a vitória sobre a morte, e no fim de tudo ele traz todos nós de volta à vida, e essa vida agora não mais a vida material, né? Porque tanto Jonas quanto Lázaro voltaram à vida, mas depois morreram de novo, né? Estão aguardando, no caso deles, a segunda ressurreição. E a gente com eles vai ressuscitar para reinar com Cristo em glória e viver a eternidade com Ele e com o Pai. E seremos um só com Ele, e como diz em 1 Coríntios 13, assim como Ele nos conhece, nós conheceremos como Ele é. E é isso aí, turma. Uma boa segunda-feira, 21 graus. Estamos aqui pela manhã em São Paulo. Até que hoje o trânsito não está tão pesado. Estamos indo tranquilo. É o sustento da família. Ó, você que chegou até o final, se inscreve aí. Se você gostou da mensagem,
Já deixa um like, isso ajuda pra caramba os nossos vídeos aí a subirem na plataforma e ter mais engajamento. Faça seu comentário, pode discordar, é de graça. Pode concordar, é de graça também. Pode compartilhar, é de graça também? Também. Aproveita enquanto é de graça, hein? Deus abençoe a todos e boa segunda.